Olá, meu nome é Fabiano Santos e estou trabalhando com vocês a disciplina de História da Educação. Nos encontros anteriores, a gente transitou pela história da educação, passando por uma visão mais ampla, tentando localizá-la nos períodos históricos, passando pela história das instituições escolares, pelas fontes históricas, a importância das fontes históricas. No último encontro nosso, falamos sobre as concepções históricas, né? Da micro e da macro história. Agora a gente vai entrar num contexto um pouco mais específico da história da educação. Esse contexto específico vai falar sobre a profissionalização docente ou a história da profissionalização docente no Brasil, mas também vamos fazer algumas relações da história da profissionalização docente no mundo. Tá? Coloco aqui no Brasil porque o foco será o Brasil, mas também vamos falar algumas questões mais amplas, tudo bem? Bom, vocês já devem ter percebido, quem já é professor ou já trabalhou em escola, é educador de alguma maneira, que a nossa profissão, né, a nossa ocupação enquanto atividade produtiva, ela tem características que distingue a gente de algumas de outras profissões, de outros trabalhadores. Mas isso a gente vai ver que vai atrapalhar mais do que ajudar. Por exemplo, nós produzimos algo que é consumido ao mesmo tempo em que ela é produzida, ou seja, a educação. Diferente de um trabalhador que atua no chão da fábrica, que produz um produto e que depois esse produto vai para o mercado e alguém vai comprar, ele entra em circulação. A educação, o professor, ao produzir aquele conhecimento, aquele produto, ele é consumido imediatamente. Isso pode dar a entender ao professor que ele é diferente dos outros trabalhadores. Por que eu estou falando isso, que isso pode atrapalhar? Porque quando a gente vai estudar um pouco da identidade do professor como categoria e as implicações que isso traz para a organização dessa classe, né? A gente vai ver que isso é muito ruim para o professor, porque ele se coloca num lugar de quase que de superioridade em relação aos outros trabalhadores, porque ele estaria então trabalhando com algo que é imaterial, importante na formação da humanidade. Vamos tentar entender um pouco isso mais de perto e ver o que a gente pode aprender de tudo isso. As primeiras escolas de formação de professores no Brasil são as chamadas escolas normais, que foram originadas, olha quanto tempo, nos marcos da independência do Brasil, quando as províncias passaram a se responsabilizar pelo ensino elementar. Vamos tentar entender um pouco aqui o que isso significa, né? Vamos na história do Brasil. O Brasil, antes da independência, ele era um país, uma colônia, ainda depois um pouco, mas uma colônia da portuguesa. O Brasil, por ser uma colônia, não tinha ainda muito estabelecido as províncias de forma mais independente. Elas todas dependiam muito da política de Portugal. Quando o Brasil se torna independente de forma ainda provisória, né, essas províncias vão se tornando também mais independentes, funcionando de forma mais independente, articuladas ainda ao imperador, ainda ao Dom Pedro I, mas com cada vez mais independência, o que vai ser definitivamente possível com a proclamação da República. Essa historinha é importante para vocês entenderem, então, o que eram as escolas normais. Eram escolas em um país que estava recém-tornado-se independente, com uma política mais débil ainda na construção de identidade das províncias e que, portanto, também sofria de uma crise de identidade de país, né? Porque, vale dizer, a independência do Brasil não significou a independência de uma dependência
portuguesa, né? A gente continuou muito dependente ainda de Portugal por um bom tempo. Os programas de estudo dessas escolas não favoreciam uma formação que atendesse satisfatoriamente aos objetivos de preparação dos alunos. E aqui vai, gente, uma primeira reflexão importante sobre a história da profissionalização docente. É possível só pensarmos em uma profissão chamada docência porque a demanda por conteúdos foi sendo cada vez maior por parte da sociedade. Quando a gente viu lá atrás, primeiro encontro, o que demandou a criação de uma escola, que era a nova formação do novo trabalhador e assim por diante, isso está relacionado com o conteúdo. Isso também é verdade, então, quando a gente pensa na identidade do professor. O professor só vai se tornar importante, só vai se tornar importante, e dois, só vão dar importância para a profissionalização desse professor quando os conteúdos ou a forma como esses conteúdos eram trabalhados não atendia mais aos interesses sociais. Então, a primeira questão importante é que só podemos falar em identidade de professor, só podemos falar em história da profissionalização docente se nós compreendermos que isso se deu com o avanço dos conteúdos e da reflexão sobre como melhorar as práticas de transmissão e aprendizagem desses conteúdos, tá? Por isso, então, esse detalhe aqui, né, que os programas das escolas normais não favoreciam a formação que atendesse a necessidade da sociedade. Por esses programas não atenderem essa necessidade, é que um programa de formação de professores foi pensado para aprimorar a formação e a intervenção, portanto, desses professores. A transformação. O que acontece, né? Nessas escolas formais, nessas escolas normais, né, criadas no recém-criado império, há um aumento na formação inicial dos professores. A preocupação vai provocar um aumento no tempo de formação dos professores, tá? Amplia-se também as matérias de ensino científico, com base científica, que necessita um olhar pedagógico mais acurado e detalhado para isso. A criação de novos institutos abriu espaço, ou dessas novas escolas, né, abriu espaço para preocupações que naquele momento passavam desapercebidos sobre ensino, né? Então não havia uma preocupação sobre quais são as melhores estratégias para ensinar. Como que o aluno aprende? É normal, é natural, ou a gente tem que induzir isso? Essas dúvidas, essas perguntas provocam, então, um olhar mais atento para o professor, que é aquele que estava ali ensinando. Olha, se a gente não formar esse sujeito que está aqui para transmitir os conhecimentos para os estudantes, de nada vai adiantar se a gente fazer essas reflexões. Então, isso passou a envolver o foco da educação, uma educação voltada para as melhores práticas de ensino e aprendizagem e que, portanto, precisariam ser perpassadas por um processo de formação de professores. O professor passa a ter mais importância nesse processo que antes não tinha nenhuma praticamente. Vamos lembrar lá, o ensino da antiguidade, ele, que a gente já previu na primeira aula, ele ocorria, na maior parte das vezes, de forma assistemática, lembram? Ou seja, se dava pela intervenção dos familiares. É com a complexificação da educação ou das necessidades da educação daquele momento é que a Idade Média vai provocando uma nova necessidade formativa dos professores, ainda bastante incipiente. Eu agora estou falando em termos mundiais. Então, em termos mundiais, né, o professor, ou a preocupação com a formação do professor, da profissionalização do docente, só ocorre na transição da antiguidade para o período medieval, tá? No Brasil, como a gente viu, isso ocorre mais tardiamente, já no período moderno, essa preocupação com uma identidade e profissionalização docente. Um fato muito importante que marca a preocupação, além disso que eu já falei, marca a maior preocupação ainda da formação dos professores, é a expulsão dos jesuítas do Brasil, porque é neste momento, lembrem-se que é neste momento que os jesuítas
vão embora é o momento em que os professores civis assumem a responsabilidade de ensinar. Antes era a responsabilidade dos jesuítas. Isso não significa, ou seja, a saída dos jesuítas não significa que a influência da igreja não tenha continuado. É tão grande a influência da igreja que até hoje a gente escuta afirmações de que a atividade docente é uma atividade para a qual é preciso ter um dom, para a qual é preciso exercer com vontade sacerdotal. Essas afirmações, gente, trazem muitos prejuízos para a nossa profissão. Porque, por exemplo, passa a se entender que qualquer um pode exercer uma atividade de professor, basta ter vontade, basta ter dom, basta ter um olhar mais cuidadoso para o próximo. Então, vira quase que uma atividade sacerdotal mesmo. Não é isso, quer dizer, a atividade docente, a gente vai ver com o tempo, felizmente, essa identidade vai se modificando. E hoje a gente é completamente opostos, contrários a essa ideia de que o professor exerce sua atividade como um dom, exerce sua atividade como um sacerdócio, exerce sua atividade como alguém que está doando seu tempo para a construção de uma sementinha. Essas coisas que a gente ouve e que só traz malefícios e não traz benefício nenhum para nós. Nós temos que lutar por uma educação, por uma profissão, por uma identidade docente pautada no conhecimento científico e técnico sobre a atividade profissional, docente. Para ser professor é preciso dominar as técnicas, as formas de aprendizagem, ou seja, eu preciso saber como o aluno aprende, por isso vocês estão tendo aprendizagem, a psicologia da aprendizagem. Para você ser professor, você precisa entender como se ensina, porque o aluno aprende melhor de um jeito e não de outro. Enfim, são conhecimentos técnicos que a gente precisa e que não concordam, quer dizer, não ajudam quando a gente pensa numa perspectiva dessa de sacerdócio. Tudo bem? Então, os jesuítas saem, o Brasil fica bastante avançado em termos de formação de professores, porque aí os primeiros civis assumem, mas essa visão sacerdotal acaba atrapalhando demais a construção histórica de uma identidade profissional. Isso é tão verdade que o chamado padroado, que são os padres e bispos, recebiam como servidores públicos, né? Nesse primeiro momento de transição, os civis dividiam espaço com os padres, que também se tornavam funcionários públicos. Isso, então, influencia hoje a concepção de educação que a gente tem, pautada em resquícios morais, religiosos, né? Então, essa ojeriza que se tem hoje de discutir politicamente a escola, a educação, a formação baseada em questões sensíveis como identidade, como raça, são pouco discutidas ou sofrem muitas críticas por conta dessa influência de uma visão moral e religiosa que a escola teve no Brasil ao longo da sua história. No mundo, então, saindo um pouco do Brasil, indo para o mundo, a função docente desenvolveu-se de uma forma subsidiária e não especializada. Ou seja, foi, ao longo do tempo, uma ocupação secundária, exercida por religiosos ou leigos. Isso é fundamental para a identidade do professor, porque, diferente, por exemplo, de um metalúrgico ou de uma pessoa que trabalhando na fábrica, a sua profissão foi constituída na luta por melhorias de condições de trabalho e assim por diante. No nosso caso, por essa influência religiosa, a gente vai se distanciando dessa visão de trabalhador que precisa lutar por seus direitos, vai colocando o professor como um profissional quase que liberal, que não se preocupa com essas questões por conta dessas influências religiosas, tá? O professor vai se tornar praticamente uma verdadeira, a classe docente, praticamente uma congregação de docentes. Isso interfere diretamente na educação e na qualidade com que a educação é oferecida, porque a gente já viu isso em outros momentos, vocês já viram em outras disciplinas. Quanto mais associado a escola
a educação tem com a igreja, menos independência, menos conhecimentos científicos são oferecidos na formação dos estudantes. Ainda sobre os jesuítas, né, antes deles serem expulsos do Brasil, lá pelo século 17 e 18, eles configuravam, então, um corpo de saberes e de técnicas importantíssimas, estabeleciam normas, valores específicos para a profissão docente. Veja, isso significa dizer que eles tiveram grande influência. Eles foram embora, mas os valores que eles deixaram para nós, enquanto docência, permaneceram. Talvez permaneçam até os dias de hoje. Muitos desses valores permanecem até os dias de hoje. A influência deletéria dos jesuítas é muito grande na constituição da história de uma profissionalização docente. Ocorre que, felizmente, a precarização que o trabalho desses professores, que influenciados pelos jesuítas, que agora eram civis, passaram, foram produzindo um descontentamento muito grande nos professores. Esse descontentamento grande dos professores vai produzindo, então, uma nova característica de professor, um professor mais militante. Esta característica que era própria dos operários que trabalhavam em fábrica. Isso é responsável, portanto, pelos primeiros passos de uma identidade de professores mais combativa, responsável pela construção de condições de trabalho mais dignas, mais humanas dos professores. Vocês viram, né, nós vimos em um dos encontros da reforma pombalina. Ela foi responsável por prever impostos e que esses impostos pagavam salários. Isso também é importante, desvincular o pagamento dos salários dos professores do dinheiro da igreja. Esses impostos criam, então, a necessidade de políticas públicas futuras que permitissem os professores receber salários independentemente da vontade da igreja, de pagar ou não pagar salário. Portanto, passa a ser uma responsabilidade do Estado e não mais da igreja. Veja que é mais um passo importante para a construção de uma identidade de professor. Um Estado que passa a ser um Estado laico e não um Estado religioso, como era no período dos jesuítas. Com a expansão do ensino mecânico, né, volta mais uma vez o conteúdo, explicando a formação de professores e a identidade da profissionalização docente. Esse conteúdo, que era baseado em memorização para as pessoas, inclusive para os trabalhadores, o professor ganha um novo papel nesse contexto. O professor passa a ser aquele que precisa executar tarefas sem pensar muito nessa execução. Ele é um mero repetidor, treinador de estudantes. A sua identidade não está forjada numa perspectiva de autonomia, de criatividade, mas só de repetição. Nesse contexto, o ensino passou a partir deste momento a assumir um caráter mais coletivo, né? Se antes essas educações se davam muito de forma protetoral, né? O professor ensinando para um aluno, um sujeito, ou um pequeno grupo de sujeitos, como era o caso dos jesuítas. Agora, esse ensino, quando passa a ser coletivo, uma nova perspectiva também passa a ser voltada para o professor. Afinal de contas, esse professor ele tinha que ser multitarefas agora, porque ele tinha que dar conta não só de um grupo pequeno, mas de um grupo grande, de 20, 30 estudantes. Tá? Só que isso não se dá de forma muito autônoma. O professor, quando a ele é dada essa responsabilidade, ele a faz de forma mais mecânica, né? O que não permite que ele faça isso de forma mais criativa. A relação professor e aluno começa a passar por transformações significativas. Se eu tenho um novo professor, eu tenho uma nova escola, eu também vou ter um novo aluno, um novo estudante. As relações entre professor e aluno vão se tornando também mais diferentes, vão se tornando diferentes, tá? Vão se complexificando, não se dá de forma mais tão impositiva, o professor começa a compreender melhor
que o seu papel é um papel de mediação, de facilitação do conhecimento, de transmissão do conhecimento e assim por diante, a depender da concepção que se adota. Antes, um professor, né, ou preceptor, essa que dá uma relação individual, tinha incumbência de ensinar um estudante ou outro, né? Esse ensino é muito mais lento. Agora, quando você tem um ensino mútuo, que é o ensino que você ensina várias pessoas ao mesmo tempo, que é o modelo de escola que a gente tem hoje, ele se dá de forma muito mais rápida, você atinge muito mais pessoas, mas o professor também tem que estar preparado para isso, tá? A educação começa, nesse momento, a ter um caráter muito mais pragmático, e o professor a ser formado também numa perspectiva mais pragmática, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Os conteúdos precisam atender de forma mais rápida e direta às necessidades da sociedade, e o professor tem que ser aquele que vai oferecer os conhecimentos, os conteúdos nessa perspectiva. Portanto, esse professor não tem que se preocupar com uma formação filosófica, científica, ele tem que se preocupar com uma formação instrumental. A identidade desse professor, então, como coletivo, vai se construindo nessa época, né? Quando a escola mútua, o ensino mútuo vai se construindo e o professor vai se vendo nesse contexto e a necessidade de ele pensar e repensar sua prática, essa ideia de categoria profissional vai se construindo. E o processo de profissionalização se dá à medida que o Estado vai assumindo essa responsabilidade pelos sistemas escolares. Como eu falei antes, a profissionalização como profissão, como uma atividade necessária de formação, ela só vai surgir quando o Estado toma a responsabilidade e deixa a escola, a igreja de lado. É aí que se distancia, por exemplo, uma visão messiânica de professor profissional de uma visão técnica de professor, certo? Que é um sujeito que tem uma formação adequada tecnicamente para isso. E aí, gente, foi graças a esse movimento coletivo, a essa identidade coletiva que vai se construindo no interior da atividade docente, da história da profissionalização docente, que novas resistências e protagonismo desses professores é possível observar. E são essas resistências e este protagonismo que vai mostrar a importância que o professor tem no processo formativo dos estudantes. Se antes era acidental, qualquer um podia educar, bastava ter boa vontade, querer mudar a realidade das pessoas, agora percebe-se que não é só ter boa vontade, não é querer só mudar, é também ter conhecimento para isso. E o professor, a partir daí, como categoria coletiva, passa a reivindicar formações coletivas para isso, condições coletivas de trabalho para isso. A influência, né, esse movimento de transformação importante não passou incólume, ou seja, não passou ao largo da influência que a Igreja Católica exerceu, tem exercido e sempre vai exercer na escola, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas a escola tem uma influência muito grande sobre fenômenos religiosos ainda nos dias de hoje. E eu vejo aqui, não estou falando de forma nenhuma sobre crenças, sobre a religiosidade que cada um tem e que é fundamental que tenha. A que eu estou falando é de um princípio de objetividade da escola, um princípio de formação técnica do professor, independentemente de crenças, o professor tem que trabalhar determinados conteúdos que são importantes, ponto final. É nesse sentido que eu estou falando. Essa influência que a Igreja Católica exerceu e exerce ainda nos dias de hoje, parece que o professor exerce um trabalho que é mais voltado para a caridade do que efetivamente como um trabalho formador e emancipador. Caminhando para as conclusões, é importante a gente pensar o seguinte, né? O processo de institucionalização de uma profissão ao longo da história, no interior de uma escola, não é dado ao professor, mas é por ele constituído, construído e conquistado. Seja para negar a escola como um espaço para produção de preparação para o mercado de trabalho, seja para reforçar as heranças iluministas da ciência como
fator preponderante do objeto educacional, seja para demonstrar a capacidade que o professor teve e tem ainda nos dias de hoje de organização coletiva. A história da institucionalização, ou a história, melhor dizendo, da profissionalização docente, é a história feita pelos professores, como protagonistas dessa história. Não seria possível falarmos de uma história da profissionalização docente nos dias de hoje se essa história não tivesse sido cunhada, produzida pelos próprios professores. Não seria possível. Pelos próprios professores preocupados com a formação dos seus estudantes. Com isso, né, a gente conclui que os professores forjam a sua identidade. Não é dada a ele essa identidade. Ainda que a igreja tenha sido muito importante para conferir uma identidade profissionalização, essa identidade é negada pelos professores ao longo da história. E ao negar essa história, eles vão construindo, nós vamos construindo uma identidade de professor que precisa ser técnico, um professor que precisa dominar conhecimentos, um professor que precisa dominar as formas como o estudante aprende, um professor que domina o sequenciamento didático das escolas, dos conteúdos, do currículo. São estas características, ao longo da história, foram produzindo uma identidade da profissionalização docente até os dias de hoje, como nós temos. Então, toda vez, pessoal, que vocês falarem sobre a profissionalização do professor, sobre a identidade do professor, eu gostaria muito que vocês lembrassem dessa história. Eu gostaria muito que vocês lembrassem que, por trás de toda essa conquista, há um processo histórico importante sobre a profissionalização do professor. Com isso, gente, eu agradeço, concluo mais um encontro, desejando para vocês bons estudos e aguardando vê-las na próxima aula, no nosso próximo encontro. Até breve.